De um lado, preço, do outro, valores. Você já percebeu a diferença? Ânsias de mim, um olhar transpessoal sobre a vida. Olá pessoal, eu sou Khaled Rashid, estou aqui para a gente observar mais um assunto e compartilhar as nossas observações, tá? O canal Essências de Mim é um canal onde eu compartilho as minhas observações sobre o meu olhar transpessoal sobre a vida. Já faça parte da família, se inscreva no canal, deixa aquele joinha e vamos juntos, curta, comenta e compartilha, tá bom pessoal? Então o tema de hoje é esse, pessoal. De um lado, preço e do outro lado, valores. Você já percebeu a diferença? Isso importa para você? O que importa, preço ou valores? Pessoal, vivemos em uma era onde tudo tem um preço, mas poucas coisas têm valores. Infelizmente, a maioria das pessoas não se importa com os valores. Então, às vezes, o preço é alto demais e muitas pessoas não estão dispostas a pagar. Quando se coloca na balança, observa-se a diferença absurda entre preço e valores, às vezes não vale a pena. E muitas pessoas acabam passando por certas necessidades, exatamente por causa desse preço absurdo das coisas hoje. E quando eu estou falando disso, pessoal, eu estou falando de valores morais, né? Os valores morais da vida, os valores se inverteram, né? As pessoas não valorizam mais a moral, a ética, o princípio, o respeito, o caráter, a honestidade, por aí vai. São tantas virtudes, tantos valores, e às vezes as pessoas não se importam mais com isso. É a inversão de valores, né? Vivemos num mundo onde muitas pessoas perderam o brilho, né? Não se importa mais com essa virtude chamada valores, o qual é o princípio moral da vida, o qual sempre foi muito importante, hoje não importa mais. Então vivamos num mundo de pessoas carentes, de pessoas solitárias, de pessoas sofrendo na solidão e tantos outros absurdos, né, acontecendo justamente por essa inversão de valores, né? Há pouco eu fiz um vídeo falando do índice de suicídio no mundo, justamente pela inversão de valores. A inversão de valores é um grande fator que está levando as pessoas a perderem o rumo da vida. As coisas não fazem mais sentido, né? E quando se fala de valores morais, eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, para ensinar ninguém como viver. Mas dentro de cada um deve-se ter esse código de conduta, né? Deve-se ter esse código de valor moral, esse código de conduta. Errar, todo mundo erra. Infelizmente, nós erramos, somos humanos, estamos sujeitos às falhas. Às vezes eu digo que o homem que está com os pés sobre a terra está sujeito a qualquer coisa. Então, estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos às fraquezas, às ignorâncias, às falhas. Somos humanos, infelizmente falhamos. Agora, uma coisa é falhar e aprender com o seu erro. Uma coisa é cair e aprender com o tombo. Outra coisa é permanecer no chão, é permanecer neste mundo de falhas, de ignorância, de fraqueza, onde toda hora se comete o mesmo erro, né? Errar é humano, infelizmente errar é humano, mas muitos de nós procuramos aprender com nossos erros e crescer com estes tombos que levamos na vida. E isso faz com que
resgatamos este código moral, este valor da vida, né? Então, as coisas hoje ficaram tão superficiais, né? Ficaram tão banais, nada tem mais valor. Vivemos absolutamente uma inversão de valores, né? E o que está acontecendo? Eu penso que é falta de conhecimento, mas não um conhecimento qualquer, mas conhecer a si mesmo, o autoconhecimento, né? Se tivéssemos o autoconhecimento, se conhecêssemos a nós mesmos, não errávamos tanto, não caíamos tanto, não falhávamos tanto e valorizávamos esse código de conduta, né? Teríamos mais apreço por esse código de conduta. Então, o fator importante seria esse olhar para dentro de si e conhecer a si mesmo, para que possamos, através de nos conhecermos, nos valorizarmos, nos respeitarmos e sermos honestos com nós mesmos, sermos leais a nós mesmos, né? Então, a coisa se transformou de uma tal forma que fala-se da economia, que a economia está ruim, está assim. Não. Desde o começo, enfrentamos dificuldades financeiras. Há um tempo atrás, quem morava no interior, principalmente, não tinha uma van escolar, não tinha um micro-ônibus para pegar as crianças para ir para a escola, era tudo muito longe. Essa época de chuvada, como que ia para as escolas? Não tinha como, tinha que andar 5, 6 quilômetros ou mais para ir até o colégio. Hoje tem um ônibus que pega na porta, as crianças estão sempre bem vestidas, bem calçadas, são mochilas de marcas. Antigamente era um pacote de arroz, né, vazio que as pessoas colocavam o seu material escolar. Hoje estamos ricos e não sabemos. Mas o que adianta? Não se tem valor, não se valoriza a verdadeira riqueza da vida, né? E por isso acabamos vivendo na miséria. Aquele que não valoriza o que tem, vive-se como se não estivesse nada. Então, temos tudo hoje e vivemos como pobres miseráveis. Vivemos mendigando amor, mendigando atenção, mendigando afeto. E o maior miserável é aquele que mendiga afeto, que mendiga amor, porque não precisa disso. Então os valores se inverteram. Hoje temos uma vida maravilhosa, mas as pessoas não dão valor mais nada, né? A vida tornou-se superficial, né? Os valores morais se perderam, isso não interessa, isso não importa mais. O resultado, como eu disse, são pessoas carentes, solitárias, depressivas, suicidas e por aí vai. Às vezes a pessoa tem condição financeira, tem uma certa riqueza material, tem um certo poder aquisitivo, mas vive na depressão, vive angustiada, deprimida, vive na solidão. E quando não suporta mais isto, entra para o mundo dos vícios, para poder tentar se reenganar e enfrentar essa vida vazia, essa vida superficial, justamente porque não se valoriza aquilo que de fato tem valor. Então tudo tem um preço. Os relacionamentos hoje, infelizmente, o preço está sendo alto demais a se pagar, né? Tanta hipocrisia, tanto egoísmo, tanta soberba, estupidez, arrogância.
De primeira as pessoas eram mais tolerantes, mais pacientes, né? Hoje qualquer coisa já é motivo para partirmos para a ignorância, né? Para partirmos para a estupidez. E resultado é essa geração fraca, depressiva, deprimida, angustiada. Então, observando esse cenário, penso que um dos principais fatores que leva as pessoas a isso é justamente a falta do autoconhecimento. E, pensando assim, convido-vos a buscar conhecer-te a ti mesmo. Olha para dentro de ti, mergulhe-se no mais íntimo do teu ser e busque, resgate esse valor o qual não tem preço, o qual o preço é inestimável, né? Olha para dentro de si, resgate esse código moral, né? Esse código moral da vida, né? Precisamos olhar para dentro de nós, pessoal, e resgatar esse valor, o qual foi totalmente invertido. Para isso, temos muitas ferramentas, temos a meditação. O que é a meditação? Meditação, pessoal, é você sentar numa posição com a coluna ereta, numa posição confortável e começar a inspirar e respirar. Inspira lenta e calmamente e respira lenta e calmamente. Foca apenas na sua respiração, no teu batimento cardíaco, no fluir do ar em teu corpo. Os xamãs, os pajés das tribos indígenas chamava de conversar com o espírito do ar, falar com o espírito do ar. Quando acalmamos a nossa mente através da meditação, podemos ouvir o nosso mestre interior, podemos ouvir a nossa intuição. Há uma voz que fala contigo, há um mestre que fala contigo, e este mestre usa-se o silêncio. Você precisa acalmar o barulho da tua mente para ouvir a tua intuição, que é a voz do teu mestre interior. E a meditação é uma das ferramentas mais utilizada e mais eficiente para isso, para o autoconhecimento, para o despertar interior, o despertar da consciência divina, né, a qual está adormecida dentro de nós. A partir do momento que você buscar o autoconhecimento e começar a se conhecer, você começa a ver o mundo por outras perspectivas, com outros olhos, né? O mundo é aquilo que vemos. Não é à toa que lá atrás já foi dito: se tiveres os olhos bons, virá bondade em todo lugar, né? Então, às vezes, nós estamos tão intoxicados das maldades mundanas, né, que vemos um mundo cinza, não vemos mais a beleza da vida, não vemos mais este mundo colorido, o qual nos traz vontade de viver, nos traz vontade de sonhar, lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos. E quando perdemos a beleza desse mundo, não vemos mais esse mundo colorido, mas sim um mundo cinzento, entramos em depressão, perdemos o sentido da vida, entramos em depressão e, infelizmente, muitas pessoas entram para aquele índice de suicídio, o qual é absurdo. Segundo a OMS, são 700 mil pessoas por ano que cometem suicídio. Isso é muito triste. Justamente por essa inversão de valores, as pessoas perderam o sentido da vida. Porque nem todo mundo encaixa neste mundo, nem todo mundo consegue se adaptar a esta nova era,
esta era superficial, onde os valores se inverteram. Muitas pessoas ainda têm os seus princípios, preservam os seus valores, os seus códigos de conduta. Então, por não se encaixar nesse mundo tóxico, por não querer banhar na podridão deste mundo, acaba se entrando em conflito consigo mesmo. E o resultado, infelizmente, tem sido trágico. E uma das formas da gente inverter isso é olhando para dentro de cada um de nós. Não buscar mais fora, mas buscar dentro de si mesmo. Buscamos fora o tempo inteiro e não levou a gente a lugar nenhum, exceto ao ponto que chegamos. E cada dia piora-se mais. Vamos buscar uma nova experiência, vamos experimentar, conhecer a nós mesmos, olharmos para dentro de nós, para que através dessa busca interior possamos ter novas perspectivas de vida, possamos ver novas possibilidades neste mundo o qual vivemos. A gente tem observado quantas pessoas estão infelizes. Eu converso com muita gente, muitas pessoas me procuram, eu converso com muita gente e a maioria destas estão chateadas com a vida, estão reclamando da vida, porque não conseguem se encaixar neste mundo, né? Então, o que fazer? Buscar novas perspectivas. E uma dessas perspectivas é olhar para dentro de nós, buscar olhar para dentro de nós, para que assim possamos ver, quem sabe, novas possibilidades. E eu garanto-vos que se fores honestos consigo mesmos, tá? Se tiver uma certa disciplina, encontrarás uma forma diferente de ver a vida, uma forma diferente de compreender este mundo, né? Porque no caminho que lá vamos, onde iremos parar? O que será da humanidade? O que será de nós? Então, pessoal, é isso aí. O tema de hoje foi esse que eu coloquei no título do vídeo, né? A questão da diferença entre preço e valores, o qual devemos parar um pouco e refletir um pouco mais sobre isso. Tem muitas pessoas sofrendo porque não conseguem pagar o preço alto das coisas, porque o valor está menor do que o preço, o que deveria ser maior, né? Mas as coisas se inverteram de tal forma que o valor não importa mais. Então, convido-vos a olhar para dentro de si, buscar uma nova perspectiva de vida, buscar novos conhecimentos, novas formas de compreender a vida, e a meditação é uma das principais ferramentas e uma das ferramentas mais eficientes para o autoconhecimento e o despertar divino, despertar da nossa consciência. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de cada um, tá? Eu sou Khaled Rashid. Se você entrou em sintonia com esse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu joinha, curta, comenta e compartilha com outras pessoas. Faça parte da família, vamos juntos nesta jornada, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Gratidão pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.